Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Que o milagre venha através da proclamação da palavra. Assim como aconteceu na casa de Cornélios, mal Pedro acabara de proclamar a palavra, o Espírito Santo já caía sobre aquelas pessoas, sobre aquela família. Que seja assim nesta manhã. A palavra, ao ser proclamada e ao ser pregada, que os milagres comecem a descer sobre a sua casa, sobre a sua situação. Só canta mais uma vez esse refrão: realiza, Senhor, realiza um milagre em mim. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 23, versículos de 1 a 6. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, águas tranquilas me conduz, restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal algum, pois comigo estás. Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Diante de mim preparas uma mesa aos olhos de meus inimigos, unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida, e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E você pode dizer aí, nesse momento de oração, aonde você se encontra, em casa, no seu trabalho, talvez dentro do seu carro a caminho do seu serviço, talvez num leito de hospital, na cama em sua casa, numa clínica de recuperação, num presídio, aonde quer que esteja, agora você. Aonde quer que você se encontre, esta palavra é para você. Você pode tomar posse dela e proclamar: felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não tinha o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia da bênção que é viver na presença de Deus. E ele sabia que quem se entrega a Deus não se decepciona. Mas o que ele disse de uma maneira ainda assim incompleta, hoje, graças a Jesus, nós podemos dizer de uma maneira plena, completa. Você pode até terminar esse salmo dizendo: e vou morar na casa do Senhor por todo o resto da minha vida. E vou morar na casa do Senhor para sempre, por toda a eternidade. Isso acontece quando Deus toma frente da nossa vida. Nós podemos dizer com a boca cheia e com o coração transbordante: felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida, quando eu permito que o Senhor me conduza. O Senhor é o meu pastor, é o pastor que me conduz, e é desta verdade que brota a alegria do meu coração. Por que eu me torno feliz?
Eu me torno feliz porque, independente das coisas que acontecem na minha vida, independente das adversidades, das intempéries, independente das tribulações que nós enfrentamos, independente de todas as provas que acontecem nas várias dimensões da nossa vida, provas espirituais, pela tentação que chega para nos assediar, e aquela tentação constante que não nos deixa, e a angústia no nosso coração, porque nós não queremos fazer o que é errado, mas aquela tentação de cometer o erro não nos abandona. Isso é uma provação terrível. Independente desta provação, da luta para não se fazer o que é errado, Deus está comigo e me conduz. O Senhor me conduz nas provações afetivas que eu vou vivendo aí dia após dia. A solidão que eu tenho que vencer. Esse melindre, essa sensibilidade excessiva que eu trago dentro do meu coração. De tudo que eu ouço me machuca, me fere, me desanima. Eu tenho que vencer essas tentações. Tenho que vencer a inclinação de uma paixão dentro de mim, de um temperamento que não colabora comigo, no desejo que eu tenho de viver a calma, de viver a paciência, de viver a mansidão. São provas que nós vamos vivendo na vida da gente. Provações afetivas, quando as lembranças de um passado de dor não nos abandonam, mas voltam constantemente à nossa mente para nos tentar, para levantar um bloqueio diante de nós para que a gente não avance, para manter o nosso coração no ressentimento, na mágoa com as pessoas que nos feriram. E provações físicas. Quantas pessoas enfrentando na sua vida enfermidades ou falsas enfermidades, mas que produzem aí resultados dolorosos sobre o seu corpo. Independente das provações, eu vou caminhando para frente porque eu sei que o Senhor me conduz. E na alegria de saber que eu não estou sozinho, eu vou ganhando forças para vencer etapa a etapa. E cada vitória é uma alegria. Uma pequena vitória, mas uma alegria. Por isso que Jesus diz para a gente ter coração de criança. Você já viu uma criança? A menor vitória que ela consegue é uma festa. Ela conta para o pai, ela conta para a mãe. Uma nota boa que ela tira na escola. Primeiro dia que ela consegue andar de bicicleta, às vezes mal andou ali 2, 3 metros, joga a bicicleta no chão, vem correndo chamar o pai, chamar a mãe para poder dizer: olha, vem ver, eu consegui andar de bicicleta, sozinho, sem rodinha, não tinha ninguém me empurrando. É a alegria da vitória compartilhada. O problema é que às vezes a gente cresce demais e esquece de ser criança. De ter um coração de criança que se alegra com as pequenas conquistas. Em cada pequena conquista, porque Deus vai à nossa frente, o nosso coração se alegra. E a alegria vai curando o nosso interior. A alegria é um santo remédio para os nossos afetos. E a alegria, ela cura o coração, mas também transborda de um coração curado. O Senhor quer curar o nosso coração, quer curar o meu, quer curar o seu, para que nós possamos dizer diante de todos os que se aproximarem de nós nesse dia: felicidade e graça me acompanham. Felicidade e graça me acompanham hoje e me acompanham em todos os dias da minha vida. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Aproximar-se de Deus é uma fonte de cura para nós. Às vezes nós não nos curamos, porque nós buscamos remédio em todos os lugares, menos no único lugar realmente necessário. Porque todos os outros tratamentos também se apoiam nesse grande tratamento. Se a gente pode dar um nome a ele, a gente pode chamá-lo de pneumoterapia. É a terapia do Espírito Santo. Porque pneuma é espírito. E terapia é tratamento, é cura. Nós todos os dias deveríamos fazer uma pneumoterapia, que é o quê? É você se colocar na presença de Deus por força do Espírito Santo. E como isso faz diferença, inclusive na vida de uma pessoa que está doente, está fazendo o seu tratamento.
Outro dia, lendo, pesquisando sobre a questão da cura envolvendo os remédios, quantos testemunhos de médicos que viram depois dos remédios, dos instrumentos médicos serem abençoados, os médicos testemunhando. O remédio atenua os efeitos colaterais e se torna mais eficaz naquilo que ele oferece como terapêutico. A bênção de Deus sobre os medicamentos traz eficácia terapêutica ao remédio e ameniza os seus efeitos colaterais. Isso é uma graça, isso é uma bênção de Deus que atua sobre algo que é material e que faz parte da vida da gente. Mas veja, é um remédio como todo outro. Mas aquele que buscou estes remédios, buscou também fazer o tratamento e tomá-los na presença do Senhor. Estar na presença de Deus intervém, como a gente acabou de cantar, pedindo uma intervenção de Deus na nossa vida. Estar na presença de Deus intervém em todas as faces da nossa vida, em todas as dimensões da nossa vida. Aonde você precisa de saúde, nos seus relacionamentos, no seu corpo, na sua espiritualidade, basta você se aproximar de Deus, porque Ele nos conduz de maneira que nada nos falte. Não foi isso que você acabou de ler aqui comigo? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Se Deus está comigo, nada me falta, porque Ele me toma pela mão e me conduz de maneira que nada me falte. Às vezes nós chegamos no meio da semana já cansados, já abatidos, já atribulados. Às vezes chega ali para nós a quinta-feira, a gente não vê a hora de chegar a sexta-feira, porque na sexta-feira você vai encontrar o seu descanso. Mas é diferente quando Deus vai nos conduzindo. A gente trava uma luta aqui, trava uma batalha ali, o corpo fica cansado, mas o Senhor é o nosso descanso. Deus vai renovando o coração da gente. E um encontro que nós temos com uma pessoa na rua, aqui dentro da Canção Nova, aquele sorriso, aquele testemunho, ele renova o nosso coração. O testemunho que você fica conhecendo, a ação transformadora de Deus na vida daquela pessoa, vem e diz a você que vale a pena entregar tudo, que vale a pena qualquer sacrifício. E é engraçado porque brota uma energia que a gente não sabia que estava guardada dentro de nós. Vem lá do fundo do coração, de um lugar secreto, de um veio secreto que nós desconhecemos, mas que Deus conhece muito bem. E quando Deus conduz a nossa vida, Ele faz deste veio secreto, desta fonte secreta que existe dentro de cada um de nós, jorrar uma força, uma energia sem limites. O Senhor nos faz encontrar alívio e devolve a tranquilidade do nosso coração em meio às lutas do nosso dia a dia. Por isso que tantos amam este salmo. Porque esse salmo, ele não apenas diz algo, mas ele nos insere numa realidade. Então quando a gente está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me falta, Ele me faz descansar em verdes prados, águas tranquilas Ele me conduz, espiritualmente o Senhor já vai fazendo isso conosco. Nós vamos sendo inseridos numa realidade nova. E por causa de Deus que está conosco, nós encontramos o alívio. E se o nosso coração estava atribulado, se o nosso coração estava tumultuado, no meio dos tumultos, Ele encontra tranquilidade. Você já viu como não são poucas as situações em que nós saímos do sério? Vira e mexe, uma coisinha nos tira de nós. E a gente olha para aquilo depois e fala, mas isso era tão pequeno. Como é que eu pude me perder nisso daqui, me chatear por algo tão simples? Uma coisica de nada, como é que eu fui me perder nisso daqui? Fui perder a paz do meu coração. É porque a gente já não estava tranquilo. É porque já faltava tranquilidade. É porque a gente já estava no limite. E quando a gente caminha no limite, quando um copo d'água ele está no seu limite, ele ainda não transbordou, mas qualquer gotinha faz com que ele se derrame. E é engraçado, né?
O copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando ele chega ali no limite, que você vê que ele dá até uma abauladinha, né? A água sai um pouco, mas não derrama.